Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vós. Vamos hoje ministrar uma palavra que fala um pouco a respeito de coragem para lutar. Lutar com as adversidades da vida, com as dificuldades, com os momentos difíceis que às vezes passamos. Jesus Cristo disse assim: no mundo tereis aflições, mas Ele mesmo disse o seguinte: tende bom ânimo, porque eu venci. Eu sempre falo essa palavra porque realmente é uma palavra de ânimo, para nós que estamos aqui. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Ele sabia que nós íamos passar por lutas, dificuldades, mas Ele disse assim: tende bom ânimo, não desista, porque eu venci e você vai vencer também. Amém? Vamos orar. Senhor, mais uma vez aqui estamos, Pai, diante de Ti, para transmitir, Senhor, uma palavra Tua, Senhor, ao Teu povo. Senhor, que os nossos corações estejam abertos, Senhor, para ouvir e entender o que Tu queres nos falar nessa noite, e que possamos, Pai, realmente absorver aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Que através da Sua palavra, Senhor, ministrada aqui, não eu, Senhor, mas o Senhor, através de mim, possa ser transmitida a cada coração, e cada coração possa ser receptível, Senhor, à Tua palavra, sabendo, Senhor, que não é palavra minha, mas sim Tua. Quem nos ensina é o Senhor, e toda a palavra ela vem do Senhor. Que realmente possamos abrir os nossos corações e ouvir a Tua palavra e o Teu querer, Senhor. Que possamos aprender um pouquinho mais de Ti, Senhor, pois dependemos de Ti, nós aprendemos é do Senhor. Por isso nos colocamos diante de Ti, Senhor, com humildade, para buscar, para aprender de Ti, Senhor. Te agradecemos desde já em Teu nome, Senhor. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 17. Primeira Samuel, capítulo 17. Primeira Samuel, capítulo 17. Nós vamos estar meditando, por ele ser um capítulo grande e tomaria muito tempo para fazer toda a leitura dele. Nós vamos estar meditando a partir do verso 32. Do 32 ao 47. Todos acharam? 1 Samuel, capítulo 17, versículos de 32 a 47. Que diz assim: E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu coração irá por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas do teu pai. E vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria e eu livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão a barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, então ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo.
Esaú vestiu a Davi das suas vestidas e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça, e Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar. Porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos de ribeiro, e pô-los no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, e o lançou mão da sua funda, e se foi chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E, olhando ao filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu ameaçou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje pelas mesmo as aves do céu e a besta da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Amém, irmãos? Essa passagem bíblica, ela nos traz hoje um incentivo para que nós jamais desvaleçamos quando encaramos uma dificuldade. Se nós lermos os versículos anteriores e posteriores também, esse capítulo ele vai até o versículo 58, ele é muito grande para lermos todo. Então eu fiquei com esse trecho onde o gigante Golias, que era um filisteu, ele afrontou o povo de Israel. De alguma forma ele esnobava força, porque realmente ele era grande. A palavra diz que ele era um gigante, né? O gigante Golias, um dos filisteus. Um homem que não pegou o apelido de gigante, não foi à toa. É um homem de praticamente 3 metros de altura, muito forte. E ele desafiou o povo de Israel, aqueles que ali estavam para pelejar com os filisteus. E ele disse: aquele que me ferir dentre vós, que conseguir me ferir, este o Senhor vai o deixar rico, vai te dar muitas coisas, vai te fazer um rei, vai te dar coisas materiais, vai oferecer a filha do rei como esposa, enfim. Mas por que ele disse isso? Ele tinha autoconfiança pela estatura dele, pela força, pelas armaduras que ele tinha. E quando ele se aproximava, Davi também estava chegando. Davi foi enviado ali por Saul, o seu servo, o seu cuidador. Davi era servo de Saul, e ele foi enviado ali
apenas para levar mantimento a seus irmãos que estavam ali na peleja contra os filisteus, os fariseus, os filisteus. E quando ele chegou, que ouviu aquela afronta de Golias ao povo de Israel, ele se indignou e ele então buscou em Deus coragem, porque os próprios irmãos dele e aquele povo que estava ali, a palavra diz que eles se atemorizaram, eles se afastaram, eles ficaram com grande medo daquele homem, pela sua estatura, pela sua armadura, eles tiveram medo. Mas Davi, não com coragem própria dele, porque Davi era um jovem, a palavra diz que ele era um jovem, muito jovem, ele era o mais novo dos seus irmãos, dá-se a entender que ele não tinha nem idade para lutar, na verdade a palavra fala que ele não tinha nem idade para lutar. Ele era um moço, em outras palavras diz assim, ele era um moço de boa aparência, um moço vistoso, um moço bonito, não era aquele moço ou aquele homem da peleja, do dia a dia, do sol, da luta, da guerra. Ele era um jovem que não conhecia, não sabia o que era guerrear, ele não sabia o que era lutar, ele não sabia o que era pelejar. É tanto que ele desprezou, ele rejeitou as armaduras que colocaram nele para lutar contra Golias. Por certo, se ele vai com aquelas armaduras, pelo peso da armadura, o desconforto talvez, e ele não tinha nenhum costume, a palavra diz que ele nunca tinha usado, por certo, ele não conseguia nem se movimentar diante do gigante. E ele dispensou. Mas por que ele dispensou? Porque ele se encheu das armaduras do Senhor Jesus, do Deus Altíssimo, do Deus que pode todas as coisas. Nos versículos 25 e 26, que está um pouquinho antes, diz assim: E diziam os homens de Israel: Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas. Eu acabei de falar isso. Ele dará a sua filha e fará livre a casa do seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Foi aí que Davi se indignou e ele não achou justo aquele homem, por maior que fosse, por mais trajado que estivesse, por mais bem armado que tivesse, das armaduras daquela época, ele achou injusto ele afrontar o povo de Deus. E foi quando ele se encheu de coragem do Senhor para lutar contra aquele homem e assim estar defendendo o povo de Deus. Agora, foi o Davi, aquele jovem, aquele moço, sem nenhum costume, sem passar por nenhum desafio, sem nunca ter vestido uma armadura, sem experiência nenhuma na luta, na guerra, na peleja? Foi ele de si próprio? Não, foi Deus no coração dele, Deus que encheu ele e deu força para que ele pudesse então estar em Deus lutando com aquele gigante. E ali ele começou a lutar. Golias se achava o forte, o poderoso,
além das, além das armaduras dele, além daquilo tudo que ele tinha, ele ainda tinha na frente dele o escudeiro, que era um ajudante que carregava as armas, de tão pesada que era. Podemos ver aqui, só para a gente ter noção, versículos 4, 5, 6 e 7 do mesmo capítulo. Aqui fala sobre as armas daquele filisteu. Versículos 4, 5, 6 e 7. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo, isso quer dizer mais ou menos 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze, que representa em torno de 80 quilos. Imagina, eu não dou conta de pegar 80 quilos, eu acho que entre nós aqui são poucos que podem pegar 80 quilos. A couraça dele pesava 80 quilos. E trazia grevas de bronze por cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste de sua lança era como o órgão do tecelão, e o ferro de sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Esses 600 siclos de ferro representava mais ou menos 9 quilos. Isso era o peso apenas da lança que ele tinha em suas mãos. Ele estava todo equipado. E além disso, ia na frente dele o escudeiro, que esse era um ajudante que carregava aquelas armas, ajudava ele a carregar aquelas armas, de tão pesado que era. Então a intenção de Golias, aquele filisteu, era esmagar qualquer um que o encarasse, qualquer um que se colocasse diante dele para lutar. E ele então desafiou e falou: escolhe qualquer um dos seus homens e venha lutar comigo. Se me ferir, vai ganhar muitos bens, vai ser valorizado. Imagina Davi. Aqueles homens temeram, mas Davi, com coragem não dele próprio, mas do Senhor Jesus, do Senhor Deus, ele disse: eu vou lutar. Saul disse: vai embora, você não tem estatura, não tem condições nenhuma de lutar contra esse homem. Mas Davi, ele não estava lutando por conta própria, ele não ia lutar porque ele era alguém, muito pelo contrário. A Bíblia fala que ele era um homem de baixa estatura, ele era um apacentador de ovelhas apenas, era um servo que apacentava as ovelhas. Porém, lá no apacentar as ovelhas, ele defendia o seu rebanho. Como pastor, ele defendia o seu rebanho dos leões, dos ursos. E a palavra diz que ele o encarava, o feria, o matava e defendia o rebanho. Então, vamos dizer que pela estatura dele, pela força dele, ele não poderia sequer nem derrotar um urso que atacara as suas ovelhas, muito menos a um homem de 3 metros de altura com todas aquelas armaduras. Mas lá, quando ele apacentava as ovelhas, Deus já o cobriria, Deus já dava força para ele, e ele conseguia afastar os leões, os ursos, do rebanho de ovelhas, porque ele era pastor e ele cuidava. Mas acima dele estava o pastor maior, que é o nosso Deus, que dava força para ele. O que nós podemos aprender com isso? Que nós, de nós mesmos, não somos capazes, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores, porque quem nos capacita é o próprio Deus, quem nos dá a força é o Senhor.
Davi não precisou de nenhuma armadura pesada, ele usou apenas uma pedra e ele feriu a Golias. Vocês podem ler em casa, depois seguir aqui. Fala, ele feriu a Golias, matou, e Deus foi com ele. Eu quero voltar aqui no versículo no versículo 45. Esse versículo ele me chamou muita atenção pela resposta de Davi a Golias. Quando Golias disse a ele, no 44, disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Olha a autoconfiança de Golias, quando viu aquele jovem. Se um homem armado, um homem de boa estatura, um homem guerreiro, um homem com todas as armaduras, não era páreo para aquele homem, para Golias, imagina Davi, um jovem que não tinha nenhuma experiência. Mas olha só, a resposta de Davi, que está aqui no 45, aquele filisteu. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti, olha só, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Aleluia. Você vem com espada, vem com armaduras, mas eu não vou com nada mais senão em nome do Senhor Jesus Cristo, o Deus que pode todas as coisas. Irmãos, quando nós pelejamos com as nossas batalhas do dia a dia e não usamos as nossas forças próprias, mas sim a força de Deus, as armaduras do Senhor, nós vencemos qualquer barreira, nós vencemos qualquer luta, qualquer batalha. Quem são os nossos gigantes hoje? Hoje nós não temos uma luta física, um ajuntamento para lutar fisicamente com espada, com armaduras, com lanças, mas nós temos lutas tanto quanto naquela época o povo de Deus tinha. As lutas não cessaram. E cada um de nós temos as nossas lutas diárias, as nossas lutas próprias, as nossas pelejas. Quem são os nossos gigantes hoje? Existem muitos. Pode ser a inveja. A inveja não pertence ao Filho do Senhor, não pertence ao Filho de Deus. Pode ser. Não estou falando que nenhum de nós tenhamos esse gigante em nossas vidas. Mas pode ser a inveja, o pecado, a falta de perdão, o medo. São coisas que podem existir nas nossas vidas, que para cada um de nós individualmente é um gigante, é uma luta que nós temos que enfrentar, que nós temos que derrotar, mas não por conta própria, porque por nós mesmos, de nós mesmos, nós não somos nada, não somos capazes de nada, mas em nome de Jesus nós podemos. A autossuficiência, às vezes pensamos, porque eu sou, eu faço e eu aconteço. Fazemos nada, meus queridos, nós não fazemos nada, nós não podemos nada. Isso não passa de orgulho, que também é um dragão
é um gigante nas nossas vidas. O orgulho, os ressentimentos, a falta de perdão, como eu disse. Todas essas coisas. Não estou falando aqui que nós temos essas coisas. Não. Mas isso pode existir em nossas vidas e nós devemos lutar contra isso. Nós devemos vencer. Nós devemos dizer: você vem com vestes, você vem com lanças, com armaduras, você vem com força para a minha vida, para tentar me derrubar, que são as ciladas do inimigo em nossas vidas. Aquilo que o inimigo prepara todos os dias para as nossas vidas. A palavra do Senhor diz que o nosso inimigo, ele está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, quem somos nós para dizer: eu estou livre disso, se não for pela misericórdia do Senhor, se não for pelo amor do Senhor, se não for pelo olhar do Senhor em nossas vidas? Então nós não podemos dizer: eu sou, eu faço e eu aconteço. Nós não fazemos nada, quem faz é o Senhor. É por isso que nós devemos estar diante do Senhor, dependermos sempre do Senhor, buscarmos no Senhor ajuda, força, e usarmos as armaduras do Senhor para lutarmos com esses leões, esses gigantes que nos afrontam todos os dias. Às vezes, são gigantes que nós mesmos criamos. Não são gigantes que acontecem e surgem em nossas vidas. Às vezes, nós criamos uma situação em que temos dificuldades para derrotar, para acabar com aquilo, para passar por cima daquilo. E nós devemos fazer isso. Se nós criamos algum gigante em nossa vida, nós temos que lutar para o eliminar. E isso nós não fazemos de nós mesmos. Não conseguimos só com as nossas forças. Só iremos conseguir se nós buscarmos ao Senhor e se nós dissermos as dificuldades, as lutas: eu tenho um Deus que é maior do que os meus problemas. Eu tenho um Deus que é maior do que aquilo que vem sobre mim, que vem contra mim. E nós devemos sim buscar em Cristo, porque nele nós somos mais do que vencedores. Vamos ler Êxodo capítulo 14, versículos 13 e 14. Êxodo capítulo 14, versículos de 13 e 14. Êxodo 14, 13 e 14. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Olha só, irmãos, Moisés disse àquele povo: não temais, estai quietos, quer dizer, confia no Senhor e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais verás para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Quem peleja por nós? Quem peleja por mim e por você? O Senhor. Não era Davi com a própria força, mas era o Senhor em Davi. Era o Senhor lutando através da vida de Davi, que ele confiou em Deus. Então nós não temos nenhuma força de nós mesmos, mas a força vem do Senhor.
E a força do Senhor, ela é incomparável, ela é poderosa. Não há nada que supere a força do Senhor. Então quem peleja por nós é o Senhor. É claro que eu disse que às vezes nós criamos algumas dificuldades, criamos gigantes para nós mesmos. Irmãos, nós não estamos livres de que isso aconteça em nossas vidas. Às vezes criamos mesmo uma situação em que depois nós mesmos não conseguimos com as nossas forças vencer aquilo. É neste momento que você tem que clamar ao Senhor. Senhor, primeiro reconhecer que você errou. Primeiro reconhecer que você ou eu criamos aquilo, permitimos que aquilo acontecesse em nossas vidas. Não foi nada por acaso. Nós, às vezes, buscamos aquilo. Quem sabe com a mentira, com a falsidade, quem sabe falando mal do irmão, quem sabe falando demais, nós criamos. E aí fica difícil superar aquilo, mas nós temos que superar. É neste momento que nós devemos primeiro buscar em Deus, reconhecer que erramos e depois falar: Senhor, tenha misericórdia de mim, peleje por mim porque eu não consigo. Mas o Senhor, Ele promete que Ele vai à frente, porque quem peleja por nós é o próprio Deus. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Esse é o nosso Deus. Josué 23, 10. Josué 23, 10. Só para a gente confiar mais, baseado na palavra, em Deus, que Ele realmente luta por nós. E quando nós vamos com Deus na frente, nada é impossível, porque para Deus nada é impossível. Josué 23, 10 diz assim: um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois é o mesmo Senhor, vosso Deus, o que pelejará por vós, como já vos tem dito. Olha só, um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois é o mesmo Senhor, vosso Deus, o que pelejará por vós, como já vos tem dito. Há possibilidade de, fisicamente falando, materialmente falando, humanamente falando, um homem perseguir 1000 homens? Não tem condições. Mas quem vai na frente, quem é que peleja por cada um de nós? É Deus, o nosso Criador. E para Deus nada é impossível, porque as potentes mãos do Senhor, ela tem poder. E ela é poderosa para tudo, e se nós confiarmos no Senhor, buscarmos no Senhor, Ele vai à frente. E não nós, mas o Senhor, Ele pode derrotar 1000, 2000, 3000 homens. Há algum tempo eu ministrei uma palavra que falava a respeito de Faraó e seus 300 homens. Deus foi resumindo, e lutou com aquele povo com o mínimo de homens possível. Mas por que Deus fez isso? Porque Deus, Ele sempre mostra de que Ele é poderoso, de que Ele é capaz. Deus age no impossível. Um homem perseguirá 1000 homens. É uma matemática difícil de se entender. Humanamente falando, não dá para entender. Como que 300 homens derrotaria a uma tropa de 10.000 homens? É impossível, né? 300 homens para 10.000 homens? É impossível. Mas foi assim que Deus agiu. E Deus, Ele derrotou aquele povo com apenas 300 homens.
A diferença é muito grande, mas o que que Deus queria com isso dizer? Eu sou o Deus que posso todas as coisas. Não somos nós, não sou eu nem é você. É o Senhor através das nossas vidas. Mas é claro que nós devemos confiar no Senhor e buscar essa força no Senhor, não em nós mesmos, porque nós somos incapazes. Hoje eu lembrei de tomar água, né? Eu já sou ruim para tomar água e acabo nem lembrando. Vamos ler Deuteronômio 31, versículo 8. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. Todos encontraram Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8, que diz assim: O Senhor, pois, é aquele que é adiante de ti, ele será contigo, não te deixará nem te desamparará, não temas nem te espantes. Amém. Mais uma palavra de ânimo, mais uma palavra de incentivo para que nós não desanimemos, para que nós não tenhamos medo de enfrentarmos o inimigo, uma vez que nós buscamos no Senhor a força dele, e ele vai adiante. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. É o Senhor, não é você, não é o seu eu, não é a sua coragem, é o Senhor que vai adiante de vós. Ele vai na frente, ele vai destruindo os inimigos, ele vai abrindo caminho, ele vai abrindo portas. Irmãos, nós temos que confiar nisso. Nós temos que crer no Deus que nós servimos, porque Ele é poderoso. Nós somos dependentes do Senhor. Nós não somos nada diante do Senhor. Mas a palavra dele diz que nele nós podemos tudo. Nele nós somos mais do que vencedores. Não é eu e mais eu. Sou eu no Senhor. E não em mim mesmo, não na minha própria força, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, e Ele será contigo. Não te deixará. Olha só, as promessas do Senhor, não só nesse versículo, mas em toda a palavra, em toda a Bíblia. As promessas do Senhor é sempre, Ele não te deixará só, Ele não te abandonará, Ele será contigo. Confie no Senhor, busque o Senhor, deposita a sua confiança no Deus Altíssimo, do Deus que pode todas as coisas, porque Ele é contigo, Ele vai na frente, Ele não te abandonará. Ele é o teu escudo, o nosso escudo é o Senhor. O nosso escudo não é um homem, não é uma armadura. O nosso escudo é o próprio Deus. Existem sim as armaduras espirituais, nós vamos até ler sobre isso, mas hoje nós temos as armaduras que nós podemos usar espiritualmente para lutar contra os inimigos, e essas armaduras são do Senhor, vinda do Senhor, o próprio Deus. Vamos falar sobre isso, dessas armaduras que está ali em Efésios 6, os versículos 13 a 17. Efésios aos Efésios, capítulo 6, versículos de 13 a 17. Todos encontraram aos Efésios, capítulo 6, versículos de 13 a 17. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido
os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Davi disse: tu vens com lança, com armaduras, com a couraça, com o capacete, com esse peso todo, mas eu vou em nome do Senhor Jesus. Eu vou com a couraça da justiça, eu vou com o capacete da salvação, eu vou com as armaduras do Deus Altíssimo, o Deus que pode todas as coisas. Nós devemos tomar como escudo a fé, termos fé no Senhor, porque é nele que nós podemos vencer todas as ciladas do inimigo. É nele que nós podemos vencer os nossos gigantes, as nossas lutas, as nossas guerras, aquilo que tem nos afligido, aquilo que tem sido um problema para as nossas vidas, aquilo que tem sido uma peleja diária que todos nós temos. Se não fosse assim, o Senhor não teria dito: no mundo tereis aflições. Nós temos lutas, passamos por dificuldades, e são muitas. Cada um tem um tipo de dificuldade, cada um tem uma luta, mas a verdade é que nós temos uma só veste, uma só armadura, que é o próprio Deus em nossas vidas. Esse nós podemos confiar. Nós temos fé em Cristo, nós temos a salvação, a fé é o nosso escudo, a salvação é o nosso capacete. E a nossa espada, aquela que nós podemos lutar contra o inimigo, contra o que nos vem de encontro para nos derrotar, é a espada do Espírito, a palavra do Senhor. É o nome do Senhor Jesus. É o Deus Altíssimo. Nós não conseguimos jamais vencer nenhuma guerra, vencer nenhuma luta, senão com o auxílio do Senhor Deus em nossas vidas. Se Deus não vai à frente, em vão lutaremos. Ou talvez nem consigamos tentar lutar. Imagina se não fosse Deus na vida de Davi, aquele homem, aquele gigante, daquele tamanho, com aquelas armaduras, por certo, iria esmagar a Davi. Bastava um tapa para acabar com a vida de Davi, um homem de baixa estatura, um homem sem preparo, fisicamente falando. Mas olha só a diferença que fez. Qual foi a diferença na vida de Davi? Tu vens com armaduras, com lanças, mas eu vou em nome do Senhor Deus, o Deus Altíssimo que pode todas as coisas. Irmãos, isso é tremendo, isso é maravilhoso. Essa palavra, ela nos dá força, nos dá coragem. Não que nós somos melhores, não. Nós temos em nós o melhor, que é Deus. E nós devemos sempre falar para os nossos problemas: eu tenho Deus que vai à minha frente. E quem peleja por mim é o Senhor, o meu Deus, aquele que me salvou, aquele que cuida de mim. O Senhor, Ele não dorme. As mãos do Senhor, elas estão sempre estendidas ao nosso favor.
Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Para encerrarmos, vamos ler Filipenses, apenas um versículo que está no capítulo 4, versículo 13. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Filipenses capítulo 4, versículo 13, que diz assim: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode todas as coisas? Você pode lutar contra o inimigo? Você pode? Você de você mesmo não. Mas em Cristo, naquele que nos fortalece, nós podemos todas as coisas. É em Cristo, aquele que tem nos fortalecido, o Deus vivo, o Deus presente, o Deus fiel, o Deus todo-poderoso. É nele que nós podemos todas as coisas. Não é em nós mesmos, mas é em Cristo. E Deus, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele tem nos prometido. Deus nunca falha. Irmãos, se tem algo que nós podemos crer, confiar, é naquilo que o Senhor nos fala, é naquilo que o Senhor nos promete, é na palavra do Senhor para as nossas vidas. Deus não falha, não é como eu que posso falhar, não é como você que pode falhar. Não. Se Ele disse, eu serei contigo, Ele é contigo. Se Ele disse, eu vou à frente, nós não devemos temer, não temos o que temer, porque o nosso Deus, o Todo-Poderoso, vai à frente, Ele vai destruindo, Ele vai abrindo portas, Ele vai destruindo as barreiras. O que nós temos que fazer? Apenas confiar no Senhor, confiar no Deus Altíssimo. Que realmente nós possamos confiar cada dia mais e mais no Senhor. E quando surgirem algumas dificuldades em nossas vidas, quando surgirem em nossas vidas algum gigante, eu estou falando aqui, trazendo lá do passado, aquela peleja, aquelas lutas, aquelas guerras que eles tinham, aquele povo tinha, o povo de Israel tinha continuamente, o povo israelitas, o povo judeu, eles tinham. Hoje nós temos também, com uma diferença, hoje não é luta física, não é com espada de 9 quilos a lança, não é com couraça de 80 quilos, não é com nenhuma dessas vestiduras, mas é com a vestidura do Senhor, a vestidura espiritual. Mas nós temos lutas, e quando essas lutas nos vir, que nós lembramos que temos o Senhor em nossas vidas, e Ele é que vai à nossa frente, destruindo as barreiras e nos fazendo mais do que vencedor, porque nele nós somos sim, mais do que vencedores. Amém? Que essa palavra possa fluir em seu coração. Que você possa meditar, não só você, mas eu também, possamos meditar na palavra do Senhor para as nossas vidas. E tomarmos posse então das armaduras do Senhor, daquilo que o Senhor tem nos dispensado, daquilo que o Senhor tem nos colocado, tem nos dado, as armaduras espirituais, que nós possamos ter liberdade de usar as armaduras do Senhor para lutarmos, e sempre crendo, confiando em Deus, porque Ele é quem peleja por nós, Ele é quem vai à frente. Amém?
Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de nós e que possamos buscar cada dia mais e mais no Senhor essa força e podermos então nunca nos sentirmos fracos, descorajados, mas nos sentirmos fortes em Cristo, no Senhor, porque Ele é quem peleja por nós. Amém? Deus os abençoe.